Olá, bom dia a todos. A gente está aqui acompanhando a reunião do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias. E nessa manhã a gente conta com a presença da Governança das Águas, com a participação do Ângelo Lima, que veio conversar com o Fórum, apresentando para o conjunto dos comitês o trabalho do observatório. Então, a gente convida aí o Ângelo para que possa fazer a sua apresentação, a gente vai fazer um debate. Esse material gravado vai ficar disponível para que a gente possa também divulgar com os demais comitês aqui do Estado do Rio de Janeiro. Ângelo, fique à vontade. Você tem um tempo aproximadamente aí de uns 35, 40 minutos para poder fazer a apresentação e a gente abrir um tempo para o debate, para o diálogo. Então, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Novamente agradeço aqui a oportunidade. Obrigado a todos aí por essa possibilidade de a gente estar conversando com vocês sobre o protocolo de monitoramento da governança das águas. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, no estado, né, bastante atores aí da gestão que estão, né, dentro do observatório, participaram da construção desse protocolo, dos indicadores, e isso só reforça aí a importância dessa oportunidade. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Já está no modo aí a apresentação? Está sim, Ângelo. Eu vou tentar, na verdade, ser bem breve, né, para a gente poder conversar bastante. Nós temos, como eu disse, muitas pessoas que participaram e que a gente já apresentou aí no Rio de Janeiro para alguns comitês de bacias, né, o protocolo de monitoramento da governança das águas. A gente começa com essa pergunta, né, quais são os benefícios do monitoramento da governança das águas? Nós sabemos a importância de monitorar, o monitoramento em que pese, muitas vezes, retratar uma situação, um estado da arte naquele exato momento, que pode não configurar vamos dizer assim, uma boa notícia, mas nos mostra a necessidade de correção de rumos, de valorizar o nosso esforço na gestão das águas, quer dizer, todo esse esforço que tem sido feito pelos vários atores da gestão de recursos hídricos. O que é o observatório, rapidamente, né? O observatório não é uma instituição, ele é uma rede multissetorial, reúne instituições hoje, 61 instituições do poder público, setor privado e organizações da sociedade civil e 20 pesquisadores. Nós absorvemos no nosso modelo de governança também a ideia da participação de pesquisadores, temos muitos pesquisadores trabalhando com o tema da governança, e fazer essa ponte com a academia é importante para a gente, inclusive, melhorar, aperfeiçoar o nosso trabalho também. A missão é gerar, sistematizar, analisar e difundir informações das práticas de governança das águas pelos atores e instâncias do SINGRE por meio do acompanhamento de suas ações. Aqui está o site do observatório, né? E esse é o nosso modelo de governança. Hoje nós temos um conselho geral, onde estão aquelas 61 instituições e os pesquisadores, e um comitê gestor que funciona procurando tocar mais o dia a dia do observatório. Temos pensado, né, um núcleo executivo com um corpo técnico bem enxuto, né, mas, porém, nesse momento, infelizmente, a gente tem um recurso para cobrir parte do meu tempo de trabalho como secretário executivo, e sentimos muita falta de uma pessoa de comunicação, principalmente comunicação, mas é claro que seria muito importante ter uma pessoa da área técnica,
né, mais voltada para trabalhar isso, porque o secretário executivo, né, a secretaria executiva é muito mais a função de articulação, enfim, de representação e outras questões importantes para o funcionamento do observatório. Podemos criar grupos de trabalho, núcleos estaduais e comitês científicos, né? Essa é a ideia, inclusive, de absorver a incorporação de pesquisadores. Nós já tivemos alguns núcleos estaduais, porque é super importante ter os núcleos estaduais para fazer uma leitura da governança de cada estado no Brasil. O nosso sistema nacional, o ciclo dele se completa com os sistemas estaduais, e, portanto, é muito importante. Infelizmente, já tivemos núcleos estaduais, inclusive no próprio estado do Rio de Janeiro, mas o dia a dia, né, a sobrecarga de trabalho faz com que as pessoas façam a opção, né, enfim, não é simples, né, a gente sabe disso. Aqui estão as instituições que hoje estão no comitê gestor. No caso aí do estado do Rio de Janeiro, nós temos o nosso Vale Nossa Vida, que faz parte do comitê gestor, né, e essas outras aqui, SOS, Mata Atlântica, Trata Brasil, TNC, WWF, Instituto Portas Abertas é do Espírito Santo, Rios Brasil é de Manaus, a BRH IDO, todos conhecem, e Instituto Democracia e Sustentabilidade é de São Paulo. Bem, começando a falar da importância da governança, é claro que vocês todos e todas sabem, né, vivem o dia a dia da importância da governança, né? E a gente está falando da governança não só no nosso sistema nacional, mas também dos sistemas estaduais e também dos municípios. Quando a gente coloca esses dois mapas de ocorrência de secas e alagamentos nos municípios brasileiros, mostra um Brasil todo pintado de secas e alagamentos. E é interessante, inclusive, que os alagamentos, né, por exemplo, ocorrem no norte, no nordeste, né, e, de outro lado, muitas vezes a imagem que a gente tem é que no norte, por exemplo, não ocorreriam secas, né? Então, mas também, né, eu particularmente até trabalhei no Acre e num plano estadual de recursos hídricos do Acre, e especialmente a capital, Rio Branco, né, vive alguns problemas no período seco, exatamente para abastecimento de água para a população. E olha que a capital não é tão grande, não é tão numerosa em termos de população, mas, na realidade, o que mostra que sem governança, sem gestão, mesmo nas áreas onde a gente tem maior quantidade de água, como na região norte, né, é preciso que a gente implemente a governança e a gestão. E os municípios têm um papel preponderante nisso, né, inclusive porque os municípios têm a obrigatoriedade do manejo, né, de legislar sobre o manejo e uso do solo. Quer dizer, a atuação sobre o território é fundamental, ela pode impactar tanto positivamente como negativamente, especialmente sobre as águas. Então, esses dois mapas mostram a grande necessidade de termos governança, estruturas, né, e especialmente quando a gente olha o Brasil, das diferentes regiões, dos diferentes tamanhos de municípios, né, que a gente tem no Brasil, municípios às vezes muito pequenos que não têm sequer uma estrutura, né, para ter inclusive uma secretaria de meio ambiente, muito menos de recursos hídricos. Muitas vezes a Secretaria de Meio Ambiente é uma Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, enfim, e com pouquíssimos técnicos com capacidade. Então, isso coloca, inclusive, a importância dos municípios se associarem a esse esforço de estarem nos comitês de bacias, né, porque, de uma certa forma, mesmo que não seja exatamente como consórcio, né, mas estarão associados a esse esforço conjunto dentro dos comitês de bacias. E, claro, nós temos aí vários consórcios. Aí no Rio de Janeiro nós temos o exemplo do consórcio lá do São João, no Piracicaba o consórcio PCJ,
né, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, e outros mais lá no Pantanal, no Mato Grosso. Temos um consórcio Complexo Nascentes do Pantanal. Enfim, os consórcios têm sido, de alguma forma, um mecanismo que colabora com os municípios para essa atuação e para estruturar a governança e atuação em relação à questão ambiental e de recursos hídricos. Bem, de outro lado também nós temos aí vários, né, já mais de 200 comitês de bacias, né, e isso mostra a necessidade dessa grande articulação, dessa necessidade de integração entre as experiências de comitês para um colaborar com o outro, né, em relação aos objetivos da nossa política. Como é que começa essa história, né, da construção do protocolo de monitoramento e do próprio observatório? Na realidade, as duas coisas andam juntas. Sempre foi o principal motivo dessa construção o monitoramento. Em 2005, e essa é uma característica desse trabalho, eu ainda estava no WWF Brasil, a gente faz uma reunião organizada junto com a coordenação do Fórum Nacional de Comitês de Bacias, em Canela, no Rio Grande do Sul. Na época era o professor Zozzi, e era o coordenador do comitê. Fizemos lá, ele trabalhava na universidade, ou trabalha ainda, e a gente reuniu vários atores da gestão de recursos hídricos, né, e com essa pergunta aqui: como verificar se o sistema está cumprindo o seu papel diante de sua finalidade? Quer dizer, o principal, como eu disse, sempre foi o monitoramento. Então, em 2005, a gente não tinha todos os estados com suas políticas estaduais de recursos hídricos aprovadas, portanto, o ciclo do nosso sistema não se completava. E, então, a gente conseguiu chegar nessa publicação. Essa publicação ela tem algumas dicas de como acompanhar o sistema, mas ela não chegou a detalhar indicadores. Vem em 2012, né, 2013, aí sim todos os estados têm suas políticas de recursos hídricos aprovadas, então o ciclo do nosso sistema se completava. A gente faz uma parceria ainda, WWF Brasil e FGV, né, faz uma parceria com a FGV, Fundação Getúlio Vargas, e a gente produz um material que faz uma análise de governança, inclusive, não só do sistema de recursos hídricos, da governança do nosso sistema, mas também da governança dos sistemas de políticas públicas da área de saúde, educação, assistência social e segurança. É claro que nessa publicação a gente resumiu bastante esse trabalho, porque cada uma desses estudos deram um relatório, mas o principal está aqui, e aqui começa a primeira versão de indicadores. E também inicia-se a discussão do observatório. Quer dizer, a gente, como dizia o nosso parceiro nesse trabalho, o Fernando Abrúcio, que é um cientista político, mais do que construir indicadores, é preciso construir um sistema de monitoramento. Hoje, tanto representado pelo observatório, como especialmente pelo protocolo de monitoramento, que é a nossa ferramenta, né, para apresentar aos organismos de bacias, não é só aos comitês, né, órgãos gestores, secretarias, etc., conselhos podem aderir e também monitorar essa governança, mas é claro que, especialmente, a nossa base, a base do nosso sistema, os comitês são um fator preponderante nesse monitoramento. E, após isso, né, a gente, então, eu já falei, né, a gente continuou o nosso trabalho para construir, e eu diria que até hoje a gente está construindo, consolidando o observatório. Fizemos pesquisa para ter construído aquela missão, o modelo de governança do observatório, e hoje temos aí esse modelo que eu apresentei, a nossa missão. Tudo construído de uma forma participativa, pesquisa online e também com oficinas, né, para finalizar o nosso documento base e também o nosso modelo de governança.
em relação ao monitoramento, aos indicadores. Então, aqui sai a primeira versão de indicadores. Foram 2 oficinas que trabalharam, né, nessa publicação, estão esses indicadores, mas foram apenas 2 oficinas. Então, para todos nós que sabemos que 2 oficinas é muito pouco para a gente dizer está na hora de colocar para rodar, né, para apresentar, para poder ele ser avaliado. Então, a gente faz um trabalho de pesquisa, monta um questionário. Esse questionário a gente envia para cerca de 100 pessoas, e esse questionário, inclusive, trabalha junto com a única experiência que a gente, inclusive, fez bastante pesquisa para isso. Não existiam muitos locais ou mesmo pesquisadores que trabalhavam com indicadores de governança, e a única instituição que estava trabalhando com governança e com indicadores era o CDE. Então, a gente pega essa experiência da OCDE e se soma com os indicadores que a gente construiu ali naquela publicação, né, Governança dos Recursos Hídricos, junto com a FGV, e faz uma pesquisa online. Essa pesquisa online participam cerca de 100 pessoas, como eu disse, e a gente faz um trabalho interno, né, com uma consultoria. Essa consultoria, a gente apresenta esses resultados nessa oficina aqui que vocês estão vendo as fotos, que foram ainda... A gente ainda podia fazer reuniões presenciais lá em Brasília, e dessa oficina saem resultados dos indicadores. A gente ainda trabalha internamente, né, e chega numa versão que a gente ainda valida, vamos dizer assim, faz um teste final com 3 comitês de bacias, especialmente. Teve lá no Mato Grosso também uma oficina, mas ela foi diferente porque ela foi para membros de vários comitês de bacias, não foi somente um. Aqui, no caso, a gente fez uma oficina para o CEIVAP, com os membros do CEIVAP, do CBH Doce e do São Francisco. E então, essa oficina teve principalmente o objetivo de ainda refinar, que mesmo tendo todo aquele conjunto de trabalho, os atores sempre que trabalharam, né, como vocês viram ali nas fotos, inclusive são atores que atuam na gestão de recursos hídricos, a gente ainda teve esse cuidado de chegar, né, para chegar na versão final, de fazer essa validação. Vamos colocar em teste, né, um test drive, vamos dizer assim, para os comitês ainda, aquilo que aparecer, inserir, e de fato, tanto todas as 3 oficinas apareceram alguns indicadores, né, algumas melhorias, especialmente, no caso, é interessante que todos os 3 têm uma característica de integração com os comitês nas outras bacias, né, nas bacias estaduais. Então, assim, esse indicador apareceu em todos como sugestão, em todos essa integração, essa necessidade de verificar se os comitês da calha principal, né, estão conseguindo e como estão se integrando com os comitês de bacias estaduais. Então, a gente chegou numa versão final e a gente lança, então, o protocolo de monitoramento no Encontro Nacional de Comitês de Bacias em 2019. O que o protocolo contribui, né? Constrói uma cultura de monitoramento e avaliação da governança, quer dizer, a gente precisa consolidar essa cultura de monitorar, e aí a gente não está falando só de monitorar a governança, é importante, né, até bem pouco tempo atrás a gente tinha planos de bacias que não tinham metas, não tinham indicadores, quer dizer, como é que a gente vai saber se a gente está no caminho adequado, né? A gente precisa monitorar para, quem sabe, né, ou não, isso vai depender exatamente da avaliação, né, do monitoramento, corrigir rumos. Né, aprimora as políticas de governança e a gestão das instituições,
fornece subsídios por meio dos indicadores para alcançar os objetivos, quer dizer, toda a preocupação de construção dos indicadores de governança foi para fazer esse link direto, né, com os objetivos, quer dizer, da nossa política, né, e a gente entendeu, né, que a governança, ela de fato prepara a gestão, e se a gente tem governança, a gente pode ampliar cada vez mais os nossos resultados de gestão. Aprimora um olhar crítico sobre a governança, quer dizer, a gente não pode achar que, né, deve debater bastante isso, discutir governança para a gente poder, né, não só ficar dizendo, a governança é importante, mas é importante, tem seus limites, suas possibilidades, né, vamos dar espaço para essa visão crítica também sobre a governança. E subsidia a construção de planos de ação e de melhoria contínua. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Quais os benefícios, né, procurando também ajudar a responder aquela pergunta inicial? Quer dizer, isso está bastante dentro dos indicadores, né, quando a gente cada vez mais trabalhar os indicadores, pode verificar isso. Fortalece a governança, porque pode ampliar a base social da gestão participativa e descentralizada da água. Os atores estarão mais articulados, integrados e fortalecidos, no sentido de que não é somente representantes do poder público, é claro que eu estou falando isso de maneira geral, mas não é só o representante de poder público que deve entender e ter informações sobre outorga, sobre cobrança, todos os outros atores, né, do sistema, seja poder, seja sociedade civil, seja usuário, né, precisam estar entendendo, compreendendo e ter acesso a essas informações sobre outorga, sobre cobrança, enfim, sobre os instrumentos, por exemplo. Reconhece o papel político da gestão, quer dizer, a nossa gestão das águas, né, tem que ter as informações melhores possíveis para a nossa tomada de decisão, mas a tomada de decisão por essa representação, né, entre três segmentos, né, de três interesses diferentes, legítimos, mas a gente, e com isso, tem que reconhecer que, ao final, a decisão é política, né? Colabora para a implementação de políticas de segurança hídrica, para reduzir os riscos hídricos, gera subsídios para alcançar os objetivos e os impactos, né, como eu já falei, aumenta a efetividade da gestão e colabora para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 6. E constrói capacidades, porque não é o observatório, né, como alguns aqui já sabem, não é o observatório que coleta os indicadores de governança, são os próprios membros dos organismos de bacias, e a gente fez isso como método, né, porque não adianta ficar centralizando, né, o conhecimento, né, eu diria que todo conhecimento, qualquer conhecimento, em especial, como a gente está falando de governança, da governança. É importante que cada vez mais nós todos compreendamos e possamos entender a governança, né, para, inclusive, fazer aquela análise crítica ali que eu falei. Então, né, isso ajuda a capacitar os corpos técnicos dos organismos do SINGRE e ajuda a criar essa visão sistêmica integrada sobre a governança. Como eu falei, né, quando a gente olha as dimensões que a gente construiu os indicadores, isso ainda será mais perceptível, né, essa visão sistêmica. Porque a gente não está falando só de olhar, por exemplo, a interação Estado-sociedade, a gente está falando sobre as capacidades estatais, as relações intergovernamentais, que são as dimensões que a gente trabalha e construiu os indicadores. Aqui é a metodologia, né, então a gente, como para chegar na adesão, isso varia de comitês de organismo para organismo, mas inicialmente começa, né, de qualquer forma, sempre com uma apresentação do protocolo ao organismo. Alguns, logo na primeira apresentação, já aderem ao protocolo, outros a gente,
né, depois, dessa assinatura, que faz uma oficina. De qualquer forma, se ele adere logo no primeiro momento, a gente também faz uma oficina para começar a coletar os dados propriamente dito. Quer dizer, foi assim, por exemplo, no CBH Rio Pardo, que é o comitê que já terminou a sua coleta. Nós vamos até apresentar um artigo sobre essa coleta do CBH Rio Pardo no simpósio da BRH Hidro. Depois, ao decidir, né, como é que é feita a coleta, o comitê, ou ele tem uma câmara técnica que já faz o monitoramento, ou ele cria um grupo de trabalho específico para isso. Então, essa câmara sempre, ou grupo de trabalho, sempre é importante ter a representação dos 3 segmentos, né, na coleta de informações, na coleta dos dados. O CBH Rio Pardo, por exemplo, ele foi interessante porque eles criaram um grupo de trabalho, tinham 12 pessoas, ao final participaram 9, então eles fizeram a coleta dos indicadores juntos, todos os 9 fizeram a coleta dos indicadores em todas as dimensões. Eles não dividiram, né? Quer dizer, quando é um número assim pequeno, 9, 12 pessoas, eu acredito muito que é possível fazer isso, porque se for diferente, muita gente, aí pode demorar muito. Mas isso é uma decisão soberana do comitê, do organismo de bacia. O comitê é que decide, né, como ele faz. A gente faz as sugestões, né, e essas sugestões são, né, no sentido de colaborar e de ajudar, inclusive com relação ao tempo também. Então, depois, né, que coleta, vai haver, né, uma discussão, né, uma análise dessa coleta de dados indicadores, e aqui entra aquilo que eu falei do plano de ação, né, da avaliação contínua, porque não é olhar aquele momento, né, não é só olhar aquele momento, identificar as lacunas de governança, ao identificar essas lacunas de governança, o comitê elabora, esse grupo de trabalho, ou Câmara Técnica, elabora um plano de ação para resolver as lacunas de governança, para buscar resolver essas lacunas de governança. E os comitês, e como é que funciona, né, o monitoramento de governança? Não é igual a monitorar a qualidade da água, né? Provavelmente, quando vocês terminam a coleta dos indicadores nas 5 dimensões, vocês só vão voltar a coletar 3 meses depois, muito provavelmente. Isso vai depender, é claro, do número de lacunas de governança que forem, do tamanho das lacunas de governança que serão encontradas. Mas, e é muito provável, é bem provável que mesmo assim, 3 meses depois, vocês, na realidade, esse grupo de trabalho ou Câmara Técnica se reúna para avaliar como está a implementação do plano de ação, né, para resolver as lacunas de governança. Onde estão, então, esses indicadores, né? Eles estão nessas 5 dimensões aqui. Então, na legal institucional, e os indicadores possibilitam verificar os aspectos legais, as definições institucionais, a regulação da legislação, a relevância do tema da água na agenda política, os instrumentos de gestão de recursos hídricos, permite observar em que fase estão os instrumentos da gestão de recursos hídricos, cobrança, plano, outorga, as relações intergovernamentais, né? Aqui é um olhar para dentro dos governos, no sentido de que a água perpassa sobre várias políticas, e se a Secretaria de Recursos Hídricos, por exemplo, ou de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ela ajuda a estruturar mecanismos de cooperação entre as diferentes áreas para a integração de políticas, porque se isso não acontece, muitas vezes uma intervenção pensada em outras secretarias ou outro ministério, né, ela pode causar impacto e pode ser positivo, mas também pode ser negativo. E depois quem vai acabar tendo que resolver isso é o sistema de recursos hídricos. Então, se anteriormente existe, né, é feito um mecanismo de cooperação entre as diferentes áreas,
né, de integração pode evitar ou diminuir, né, impactos sobre a água. Então, essa importância desse olhar também, né, para dentro dos governos. E aqui mais uma, né, que é a capacidades estatais, permite observar a capacidade operacional dos órgãos envolvidos na gestão de recursos hídricos e as competências necessárias. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, sempre pode aperfeiçoar os sistemas de licenciamento, os sistemas de outorga, mas a gente tem no Brasil diferenças muito grandes em relação a isso, né? Eu mesmo encontrei estados, né, no Brasil que tinham 3 técnicos para atuar em gestão de recursos hídricos. Quer dizer, muitas vezes, né, se reclama no pedido de outorga, né, e a demora às vezes, mas muitas vezes essa demora está associada a essa falta de capacidade no Estado ou do pouco investimento, né, para ter um número de técnicos suficientes, né, para dar conta dos pedidos de outorga, de licenciamento, etc. Então, é claro que a gente pode melhorar os sistemas, claro que sim, mas também está associado a isso, quer dizer, a capacidade dos estados, né? É interessante até ressaltar aqui que Minas Gerais a gente ajudou a construir uma avaliação do sistema mineiro, aí no caso indicadores específicos para pensar o sistema estadual de Minas Gerais, e a gente fez um exercício ali, inclusive, de número de funcionários, o número ideal de funcionários em todas as estruturas que têm interface com a gestão de recursos hídricos, né, para dar conta dessa questão da capacidade estatal. Eles já lançaram um relatório e vale a pena, especialmente, os órgãos gestores, né, o sistema estadual do Rio de Janeiro, dar uma olhada nesse relatório, porque fizeram esse exercício, o número ideal e quanto tinha, né, de técnicos. Então, havia um número bastante defasado de técnicos suficiente para dar conta da gestão. E as relações Estado-sociedade, que é principalmente representada pelos comitês de bacias, pelos conselhos, né, nacional e estaduais, e permite avaliar se os meios de participação social estão sendo efetivos, como estão as representações, a informação, a arbitragem de conflitos e a transparência na tomada de decisão. Eu ajudei num trabalho, né, do perfil de membros de comitês de bacias, e é interessante, organizado principalmente pela Fernanda Matos, de Minas Gerais, da UFMG, e se vocês poderão observar, né, se já não fizeram isso, né, que, por exemplo, em relação à informação, é interessante que boa parte dos que participam dos comitês, né, reclamam desse processo da informação, quer dizer, alguns ainda consideram a informação uma questão que precisa ser melhorada para a tomada de decisão. Quer dizer, aí tem vários aspectos que precisam ser avaliados, mas é uma questão de governança. Então, aqui estão construídos os indicadores. Os 55 indicadores estão construídos em cada uma dessas dimensões. A legal institucional é que tem menor número de indicadores, tem 6 indicadores. As de instrumentos de gestão, acho que não poderia ser diferente, tem 18 indicadores, né? E a gente trabalha exatamente, né, avaliando cada indicador. Vou mostrar aqui apenas, para a gente encerrar e ter o debate, essa dimensão aqui, instrumentos de gestão. Então, a primeira coluna é sempre um indicador, e a segunda coluna é o que medir, mas no sentido de que é uma descrição para ajudar, né, na avaliação do indicador. O olhar é sempre sobre o indicador. Mas se a gente não escrevesse nada aqui, poderia... É claro que tem mais coisas, mais temas, mais questões que poderiam ser escritas, mas a gente foi resumindo para também não ficar uma coisa longa, né,
porque a gente sabe que todos os membros dos comitês, dos organismos, têm muito trabalho e a gente, de alguma forma, tinha que procurar facilitar e ajudar para que essa coleta acontecesse, essa coleta aconteça. Então, essa segunda coluna é sempre para ajudar a avaliar o indicador. Depois você tem as colunas, né? Se o indicador está plenamente, parcialmente ou insatisfatoriamente atendido. Né? Depois você tem comentários que justificam essas respostas, essa resposta aqui. É claro que, por exemplo, numa coleta, numa câmara técnica, num grupo de trabalho, vai ter o espaço de cada um individualmente ter a sua opinião, por isso aquela importância de ter os 3 segmentos representados na coleta. A expectativa, isso prepara um plano, vai ajudando a preparar um plano de ação, inclusive para a própria diretoria do organismo de bacia, do comitê, né, a expectativa para os próximos 3 anos, se vai melhorar, se vai manter-se estável ou se vai até piorar. O nível de consenso na avaliação, quer dizer, se todos colocarem as mesmas, marcar aqui todo mundo que estiver coletando parcialmente, os comentários forem muito parecidos, se a expectativa também for, né, praticamente os que estiverem coletando colocar a mesma expectativa, então você tem um nível de consenso forte, ou se vai ser um pouco diferente, né, vai demorar a chegar num consenso, vai ser médio, e você tem o moderado, o fraco. Né? Então, aqui, né, e aí é muito diferente, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, os comitês de bacias estão caminhando quase todos, né, se não todos, para terem um sistema de informação dos próprios comitês de bacias, da própria bacia. Por exemplo, esses dias eu estava na Paraíba, já é diferente. O sistema de informação lá, que eles têm para avaliar é o sistema de informação que é da própria agência, do órgão estadual. Então, é muito diferente no Brasil. Por isso, inclusive, também, aqui vale ressaltar, que você tem, por exemplo, um indicador sistema de informação, existe ou não, porque em alguns lugares, infelizmente, não tem sistema de informação ainda, e ele nem vai para esse segundo indicador, que é o estágio de implementação do sistema de informação. Então, em alguns lugares, e é a mesma coisa, por exemplo, quando vocês olharem aqui o plano de recursos hídricos. Tem vários comitês de bacias no Brasil ainda que nem tem planos, infelizmente. Então, por isso, a gente dividiu, né, os instrumentos. Sistema, existe ou não, plano, existe ou não, outorga, existe ou não, enquadramento, a mesma coisa. Enfim, então a gente... Cobrança também a mesma coisa, porque tem, né, vários estados e comitês que ainda não tem cobrança, não tem enquadramento, não tem plano. Por isso, esses indicadores aqui dos instrumentos estão divididos entre o sistema em si e depois o estágio dele. Na planilha de indicadores, inclusive em Excel, que todos podem acessar, está disponível o registro de um conceito de sistema de informação para poder avaliar esse estágio aqui, que é um conceito da Agência Nacional de Águas. Bem, aqui tem mais um, aqui eu já falei, esses são os comitês de bacias que aderiram até agora, Rio Pardo, Médio Paraíba do Sul, Doce, Tarumã Sul, Litoral Norte, Macaé das Ostras, São Francisco e Mucuri. Nós já fizemos várias apresentações, na realidade, todos esses aqui também a gente já apresentou. Né? A gente teve um momento, 2019, né, de maneira geral, no início do ano, né, 2020, aliás, ainda os comitês se apropriando dessas ferramentas, né, digitais, e depois foi acelerando. Hoje a gente já tem aí um número de apresentações bastante grande, né? E é claro que cada um vai tendo o seu ritmo de tomada de decisão em relação ao protocolo de monitoramento. Aqui é só para registrar, né, a importância da informação, da transparência, né, num TED, né, que é um programa que tem, né, no YouTube. A Lana Mazaré, que é da Jordânia, que vive numa região bastante
com uma escassez absoluta de água, mas ela falava de 3 coisas simples, e uma delas é essa transparência na informação. Quer dizer, a Austrália, que viveu uma crise hídrica, eles resolveram colocar na sinalização, né, da via principal para chegar na capital da Austrália um nível de restrição de água e a capacidade da barragem, acreditando, né, que a sociedade é capaz de entender e tomar a decisão correta no momento que a gente vive uma crise hídrica. E a gente fala isso porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas já têm, né, já estão com problema de acesso à água nas suas casas, mas fica o tomador de decisão com receio de reconhecer, né, a crise que muitos já vivem, né, inclusive não só nesses momentos, infelizmente, né, nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável. Bem, é isso, muito obrigado e fico à disposição. Obrigado, Ângelo. Passo do diálogo para os colegas. Na verdade, você acabou matando 2 coelhos com a cajadada só, porque a equipe do INEA também está aqui hoje participando conosco, e já tiveram também o contato aí com o trabalho do observatório. Então, abrir a palavra aos colegas que queiram participar. Eu vi que a Cristiana comentou que o Baía de Guanabara também já foi apresentado, né? Está discutindo internamente essa adesão. Nós aqui do Médio Paraíba tivemos uma renovação de Câmara Técnica. Na semana passada tivemos uma reunião onde apresentamos a Câmara Técnica pela proposta do protocolo, e ainda passos lentos, mas estamos caminhando na implantação aqui do Médio Paraíba do Sul. Convidar aí os colegas. Tem pedido de fala, Nelson, e depois a Cristiane. Bom, eu quero dizer que, prazerosamente, a minha instituição, OMA Brasil, é uma das mais recentes filiadas aí ao OGA. Então, a gente está muito interessado em fazer esse processo ganhar uma grande dimensão. A gente vem lutando aí para que os nossos comitês também façam suas adesões, e, na realidade, como eu disse que a minha instituição fez a filiação, ele está aberto também a instituições e também aos, como ele falou aqui, aos pesquisadores, né? Então, acho que vale a pena a gente fortalecer essa frente para que a gente ganhe visibilidade e ganhe instrumentos aí de avaliações. No mais, eu agradeço aí a participação do Ângelo. Bom dia a todos, queria agradecer também. Oi, Ângelo, saudade de você. Queria dizer que a gente tentou fazer, o Ângelo fez já mais de uma apresentação lá no comitê, e como a gente tem os subcomitês, né, a gente tentou fazer pelo esquema de levar cada um dos subcomitês o entendimento para depois reunir na plenária. Não conseguimos, tivemos dificuldades internas para fazer esse processo, né, de primeiro mobilização local para depois integrar tudo no resultado, e aí nós resolvemos fazer uma reunião extraordinária apenas com essa finalidade de entender, discutir e decidir sobre a adesão. Então, eu acho que hoje essa apresentação vai ser excelente, porque a gente vai poder, já faço o pedido aí,
para que seja disponibilizado, para a gente poder mostrar essa apresentação lá, para iniciar as discussões e já com todos, né, com todas as plenárias, decidir finalmente pela adesão. Não acredito que tenhamos problema, mas a gente, de qualquer maneira, tem que levar, né, a informação para poder dar essa transparência, saber exatamente o que é, porque eu entendo que também é uma responsabilidade que o comitê pega para si, e é importante que todos tenham ciência disso. Né? Isso aí eu acho, desde o início eu sou a favor, estou defendendo a adesão, a assinatura do protocolo, e estou na luta lá, porque a gente realmente, como você falou, Ângela, a gente tem os processos internos, né? E a gente ainda tem essa dificuldade no Baía de Guanabara dessa questão de ter 6 subcomitês. Mas em breve você vai ter notícias nossas com essa resolução aí, tá bom? Nelson, você pediu uma parte? Na realidade é o seguinte, o que eu fiz é a retransmissão dessa apresentação no canal Eu Cuido de Rios, então tá lá. Poxa, soubesse, já teria até usado. A gente vai marcar ainda a reunião, então ainda dá para usar. Obrigada, Nelson. Obrigada, Ângela. Obrigado, Cris. Acho que é interessante a gente ver a metodologia por uma experiência que é relativamente simples, né? Cria-se o grupo de trabalho que se apropria dessas 5 dimensões, e em cada uma dessas dimensões faz a análise de cada uma né, dos itens propostos. A gente tem uma relação, como o Ângelo mostrou aí, que é extremamente simplificada, é um conjunto de respostas a perguntas montadas numa planilha de Excel. Então, eu acho assim, que tem a metodologia, né, que o OGA desenvolveu e que propõe, a metodologia extremamente simplificada, que não requer de maiores condições para poder a gente participar. Então, acho que esse é um do trabalho, desculpa, exatamente essa facilidade, como o próprio Ângelo falou, da importância da gente se apropriar da informação, do conhecimento, e ao mesmo tempo passa a ser um roteiro, né, que auxilia, né, as equipes, a gestão dos comitês ou dos órgãos membros do sistema a fazer concretamente essa avaliação, e essa avaliação no modelo de retorno, né? O quanto que a gente se propõe, quanto que a gente vislumbra de melhoria no futuro, né, num futuro próximo, e depois a gente revisitar essa informação para que a gente possa perceber o quanto que a gente evoluiu nisso. Então, é um pouco por aí que eu acho que é uma das características importantes. E aí, Ângelo, a gente mês passado, e estão participando conosco desde a última semana das nossas reuniões aqui do Fórum Fluminense, também alguns colegas que são professores do IFE Fluminense, Instituto Federal Fluminense, lá com sede em Campos, e que fazem parte do programa de pós-graduação da UENF, que a gente tem uma professora, grande colaboradora aí no trabalho do Baixo Paraíba do Sul, né, que trabalha no campo da gestão e da governança das águas, também estão participando conosco, que certamente ele já sai aí com um conjunto importante de informações para o trabalho. Tem hora que está cortando sua fala aí, Arimatea. A minha internet não tá muito boa aqui hoje. Não sei o que deu para acompanhar. Não, eu entendi a parte de pesquisadores aí. Isso é muito bom, porque, inclusive, até ontem eu fui convidado para uma banca de qualificação, onde lá no Acre, a Maria Antônia, que talvez alguns conheçam, ela vai defender uma dissertação no Prof. Água
usando os indicadores de governança. Eu fui também, aí, nesse caso, eu fui co-orientador da Letícia, lá na UFMT, aí não foi no Prof. Água, foi no mestrado, né, do próprio Programa de Gestão de Recursos Hídricos da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu fui co-orientador dela numa dissertação, ela vai apresentar, inclusive, também o artigo no simpósio da BRH Hidro. Então, assim, o que nós queremos, inclusive, é que, por exemplo, a gente tem uma ideia no final do ano de fazer ou talvez no início do ano que vem, porque aí no final do ano vai ter muita coisa, né? Mas, de qualquer forma, a gente fazer uma reunião entre os comitês e organismos que aderirem ao protocolo para a gente trocar as experiências, né? Trocar tanto em termos de avaliar o próprio trabalho, as dificuldades, né? E a melhoria nesse processo contínuo de melhorar os indicadores, como também de colaborar para, por exemplo, tem uma lacuna de governança que é igual, né, de um comitê lá no norte e um comitê aqui no sudeste. Claro que se tem guardado as diferenças aí específicas, as características, mas, quer dizer, de repente, esse do sul, do sudeste, conseguiu resolver a lacuna. Aquilo pode ser uma pista para que ajude o comitê lá da região norte a resolver também a sua lacuna de governança. Então, essa é a ideia de, né, fortalecermos essa rede para colaborar, né, e ajudar cada vez mais nesse trabalho, não só através do próprio monitoramento, da ferramenta, né, a ferramenta em si, mas da discussão e construção desse plano de ação. Ok. Érica? Bom dia a todos. Obrigado, Ângela, aí pela apresentação. Eu sou presidente do Comitê Piabanha e eu acho que seria muito legal se a gente pudesse receber esse material, esses formulários, para a gente avaliar, né, fazer essa avaliação internamente, porque eu acho uma proposta bem interessante essa questão, né, da padronização, dos protocolos. Eu acho que isso pode fortalecer bastante. Então, eu vou deixar aqui no chat o e-mail lá do comitê, se você puder fazer a gentileza de encaminhar esses formulários, os documentos para a gente... tá no site, beleza, tá aqui já. Que aí a gente vai fazer o encaminhamento interno para avaliação, tá bom? Mas gostei muito da proposta. Érica, e aí tem também agora essa própria apresentação, né, do Ângelo, que a gente vai disponibilizar para vocês, para poder ajudar a sensibilizar aí o pessoal. Sim, com certeza. Vamos usá-la. Mais alguém gostaria de comentar? A Vera está com a mão levantada aí. Claro. Parabéns, né, meu amigo, irmão, camarada, né? O Ângelo, para mim, a gente tem já uma relação de muito tempo e, assim, parabenizar a sua apresentação, Ângelo, dizer, sim, que eu admiro muito a sua luta para que as pessoas internalizem realmente esses indicadores, que cada comitê faz... A ONG Nosso Vale, Nossa Vida faz parte desde a criação do observatório, né? A gente está aí... eu não participo do núcleo de coordenação, né? Quem participa é a Fátima Casarim, mas a gente tem trocado ideias, tanto eu com o Ângelo ou com ela, em algumas reuniões. A quantidade de documentos já escritos para esse observatório, e a gente sabe da luta pelo pouco recurso, né, que o observatório tem para manter esse grupo executivo, para que realize esse trabalho. Então, eu parabenizo, Ângelo, você pelo seu empenho e realmente para que as pessoas entendam o quanto é bom a gente ter um retrato, né, da nossa governança. Eu acho que é mais difícil a gente entender o que é governança, né? E tipo assim, que não há, numa governança, não há poderes, entendeu? Os poderes são idênticos. Nós temos objetivos iguais, né?
todo mundo quer melhor qualidade, quantidade de água. Então, dividir poder é governar, né? Então, eu parabenizo por você, de alguma forma, quebrar esses paradigmas, né, com esses indicadores, mostrando o que é realmente governança. Meus parabéns a vocês, que eu queria falar. Eu espero que o médio possa, né, a gente internalizar isso e dar as respostas que foi solicitado. Foi isso. Beleza, Vera. Mais alguém? Ângelo, a gente já está mais ou menos no horário previsto, né? Queria voltar aí a palavra para você. Não sei se alguém do INEA gostaria de fazer algum comentário também, né? Se quiser, fique à vontade. Mas, em seguida, devolver a palavra a você para a gente poder encerrar essa atividade. Parece que o Hélio vai falar. Ângelo, prazer em revê-los uma vez. Você fez uma apresentação brilhante também, bem intensa, junto à nossa equipe do INEA, que é sempre um grupo muito, né, ao diálogo, à construção. Eu acho que nós no INEA, esse ano, agora estamos avançando muito na gestão, né, na democracia da gestão. Acho que a gente reaprendeu a lidar com os comitês de bacia, né, fortalecendo os comitês de bacia, que esse aqui é o nosso objetivo no órgão, né, para que cada ator tenha o seu papel importante, não só na informação, no conhecimento, no debate, na execução dos recursos, né, da outorga, e que a gente possa ter realmente uma política consolidada. Para mim é muito importante o papel dos municípios, né, dos secretários de meio ambiente, dos secretários das mais diversas secretarias, que eles entendam, como a Vera falou, né, a dividir um pouco o poder, né, entendendo que dividir é fazer uma gestão compartilhada, né, que o comitê é um ator importante no território municipal, não com investimento, mas com debate, com a formulação de políticas públicas, né, com ações concretas, com mobilização da sociedade, que é uma coisa muito distante ainda, né? A sociedade ainda está distante dos comitês, os jovens das escolas públicas, enfim, acho que a gente tem ainda um caminhar bastante significativo. O observatório é importante, como foi dito pela Érica, né, a questão de formatar o produto, né, dar um nivelamento nos produtos a nível de Brasil, que a gente possa ter construído planos, ações, mas que tem singularidade, né, respeitando, claro, Érica, a diversidade, cada cidade, cada região, cada bacia. Mas acho que o Brasil, de uma forma geral, ainda precisa avançar. E o teu trabalho, Ângelo, ele é um trabalho importantíssimo, você não tenha dúvida disso, e nós do INEA, enquanto eu for diretor, óbvio, né, estarei sempre à disposição, nossa turma, todos os colegas. Inclusive, eu peço aos colegas dos comitês que solicitem todos os recursos, viu, Érica? Porque, viu, Bernardo, que a gente quer no dia 31 de dezembro está zerado, sabe aquela coisa de zerar a conta? Assim, não ficou um centavo na subconta dos comitês, porque o INEA foi extremamente eficiente nos repasses dos recursos para os comitês. Ok? Obrigado, e vou continuar aqui com vocês. Obrigado, Hélio. Ângelo, devolvo a palavra aí para suas considerações. Primeiro que obrigado a todos aí pelas palavras e obrigado, Vera, também. Na realidade, esse resultado aqui é importante, né? Hoje eu estou como secretário executivo, mas a gente só chegou nesse resultado porque foi um grande esforço coletivo, né? Foi um grande trabalho coletivo e isso é fundamental. Quer dizer, a gente na gestão de recursos hídricos, isso, uma vez eu me lembro de um debate, isso já faz tempo, inclusive eu participei, né, de um debate na cidade do Rio de Janeiro, e onde alguém colocou que é o problema de continuidade, né, das políticas continuarem. Então, a gente tem nos comitês de bacias, nesse sistema, uma grande possibilidade da construção de políticas, da continuidade da construção de políticas públicas e da implementação. Quer dizer, e isso porque a gente tem essa representação de diferentes segmentos. Esse é o nosso, quer dizer, quando a gente fala de governança, né,
a nossa governança, nossa defesa, né, é desse modelo descentralizado e participativo com os 3 segmentos. Quer dizer, é evidente que a gente bebeu da academia do conceito de governança, mas principalmente é esse conceito e esse modelo de governança da nossa gestão das águas que a gente quer valorizar e quer fortalecer. E esse trabalho coletivo, né, que resultou nesse protocolo, quer dizer, foram muitas mãos, várias pessoas, né, com muita pesquisa, muita dedicação, e é claro, isso não quer dizer, e aí é fundamental, né, tanto a entrada de instituições para aderir ao próprio observatório. Hoje a gente, na nossa história, tem até 2 termos de adesão, né? Um é aderir ao observatório, como a ONU Brasil, o nosso Vale, para avaliar o nosso próprio trabalho. A gente está falando de monitorar, então a gente tem que ser monitorado também, tem que ser avaliado e aperfeiçoar o nosso trabalho. E também o trabalho do próprio monitoramento dos indicadores. Então, assim, a gente agradece essa oportunidade, está à disposição, né, ao Piabanha aí, se quiser me contatar, a gente faz uma apresentação, quer dizer, hoje esse ao vivo é o ao vivo digitalmente, né, mas também estamos à disposição para estar lá, né, eu infelizmente até tenho que sair daqui para ir para uma outra apresentação, que é no Baixo Rio Grande, lá em Minas Gerais, no comitê, né, que a gente combinou hoje de também apresentar o protocolo. Bem, é isso. Estamos... Oi? Tem algum fórum que já se filiou à OGA? O fórum de comitês? Isso. Não, fórum de comitês... Fica aqui a proposta do Fórum Fluminense, ser o primeiro. Nós temos comitês de bacias, né, mas não... a gente... Nessa história, né, do OGA, do Observatório, a gente teve 2 termos de adesão. Um primeiro que era bastante flexível, e hoje o novo termo, ele, exatamente porque a gente construiu a missão em várias mãos, né, e olhando essa missão, se a gente não tiver colaboração, né, a gente vai ter muita dificuldade de atingir a nossa própria missão, que nessa rede nós mesmos estabelecemos. Então, a gente aperfeiçoou o termo de adesão, ele foi aprovado numa plenária em Brasília até, e hoje a gente tem, né, aí essas 61 instituições, inclusive a gente, como eu disse, incorporou, né, a adesão de pesquisadores, que é muito importante, e tem bastante gente que atua com um tema de governança. Então, assim, essa ponte também com a academia é extremamente importante, e é claro, os comitês, as instituições que participam dos comitês, a adesão está aberta, né, lá na página do OGA, tem também uma notícia, né, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho ela rapidamente, né, está aqui, dos documentos que são necessários para aderir ao OGA, né? Naquela outra anterior, está tudo ali, né? Todos os documentos, o protocolo, a planilha em Excel, o termo de adesão, está tudo ali separado, inclusive, para vocês copiarem. Bem, muito obrigado mesmo, um bom dia a todos e todas, e ótima reunião, né? E continuidade aí. Obrigado, Ângelo. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade. Tá? E como combinado, a gente vai encerrar aqui a gravação e vai disponibilizar esse material para os comitês aqui fluminenses. Um abraço, gente. Obrigado aí.